Olá! Bom, hoje eu vou compartilhar um pouco sobre como foi a nossa perca. Algumas pessoas que me acompanham, que são mais próximas, já sabem, a gente já teve a oportunidade de compartilhar. Outras têm curiosidade, mas por ser um pouco mais distante, não sabe o que aconteceu, né? E até porque estava indo tudo tão bem, né? A gestação estava praticamente na reta final. Então, eu vou compartilhar um pouco do que aconteceu, tá? Então, eu estava entrando na 26 semanas, quando nós perdemos. A minha gestação ela foi muito tranquila, mesmo com a perca do outro bebê. Depois, ela foi muito tranquila, eu não tive sangramento, eu não tive nenhuma dor, os meus exames e ultrassom estavam todos em dia. Então, assim, teoricamente, era uma gestação que estava fluindo muito bem. Quando eu fiz o exame de 22 semanas, que é a morfológica, eu fiz com Doppler. Então, se você está grávida, faça os seus exames com Doppler, é muito importante para poder ver as vias uterinas. E nesse exame de 22 semanas, tinha dado que uma das vias uterinas, ela estava levemente aumentadas. Mas assim, o meu médico ele disse que era uma predisposição à pré-eclâmpsia e ele já tinha entrado com o medicamento, então eu estava tomando o medicamento e pediu para mudar um pouco da alimentação, que seria cortar o sal e etc. A minha pressão ela nunca foi alta, então a minha pressão sempre foi muito baixa, então não era algo assim que chamaria a atenção, né? Então foi uma segunda-feira, no dia 13 de abril, foi quando durante a noite o Samuel mexeu muito, muito mesmo. O Matheus várias vezes perguntou o que estava acontecendo e eu falei que ele estava mexendo bastante e foi aonde, assim, em nenhum momento passou pela minha cabeça ir para um hospital, sabe? Até porque seria algo que talvez não seria levado em consideração pelo fato da minha gestação estar bem, assim. Até porque eles prestam muito atenção quando é ao contrário, né? Quando não está mexendo. Então, o Samuel mexeu muito durante a noite. Daí de manhã eu vim para o sofá para ficar mais tranquila. E daí ele ficou mais quietinho e foi onde eu consegui tirar um cochilo ali de meia hora, vamos dizer, 1 hora. E eu conversei muito com ele, né? Tipo, perguntei o que estava acontecendo, por que ele estava tão agitado. E foi aonde, durante o dia, ele já não mexeu. Tanto quanto ele tinha mexido à noite, né? Eu sempre fiz muitos vídeos nos grupos da família, compartilhando como ele era agitado, como ele chutava com bastante frequência. Então, assim, foi algo que a gente vinha registrando para todo mundo acompanhar conosco. E foi quando, na terça-feira do dia 14, eu já não senti ele chutando tanto. E foi onde eu conversei com ele e falei, filho, dá um chutinho pra mamãe saber que tá tudo bem com você. E foi aonde ele deu um chutinho, mas bem lá no fundo, sabe? Só pra dizer, tô aqui. Mas amém, eu falei, bom, foi isso que eu pedi. E foi aonde eu acabei, assim, não ficando tão focada nisso, né? Na quarta-feira, que foi o dia 15 de abril, foi aonde eu não senti ele mexer. E eu conversei muito com ele, muito, falando, filho, mexe pra mamãe, faz igual ontem, só dá um chutinho pra mamãe saber que tá tudo bem. E nada. Foi aonde eu tenho um aparelhinho em casa de ouvir os batimentos cardíacos. Eu gastei todo o gel que vem no aparelhinho tentando achar os batimentos cardíacos. Mas até então, eu sempre tive bastante dificuldade de encontrar os batimentos. Quem tinha bastante facilidade era o Matheus. Ele colocava o aparelhinho, ele conseguia ouvir de cara já. E daí foi aonde eu não consegui achar, procurei. Todo o tempo tentando me controlar ali para ficar calma.
tá tudo bem, vai ficar tudo bem, ele só tá quietinho, vai ficar tudo bem. Então, o tempo todo eu tentando me manter calma. Foi quando, umas 7 horas, eu decidi ir orar e eu falei assim, Deus, o que tá acontecendo? Por que ele tá tão quieto? E por vários momentos, ao mesmo tempo que batia um desespero, vinha uma calma que eu não consigo descrever. E daí eu falei assim, Senhor, não tira ele agora de mim. Não é um momento agora, eu já tô na reta final, já estou praticamente faltando pouquíssimos dias para ganhar. Agora não, sabe? E ali um processo como se fosse de negociação. E por um momento eu falei assim, mas se for a sua vontade, Senhor, se essa for a sua vontade, mesmo que seja ao contrário da minha, me prepara. Me prepara, não me abandone, esteja comigo, porque eu não sei como eu vou reagir, eu não sei como o meu coração vai ficar, eu não estou preparada para isso, não é algo que faz parte do meu plano isso. E daí eu saí, vim para a sala, nisso o Matheus me mandou mensagem perguntando como nós estávamos, e eu falei que a gente estava bem e que eu estava esperando ele voltar para ele conversar com o Samuel, porque o Samuel estava muito quieto. Ele falou assim, mas você não sentiu ele nenhuma vez hoje? Eu falei assim, não senti ele nenhuma vez hoje. Ele falou assim, mas você já tentou achar o batimentos cardíacos? Eu falei assim, já tentei e eu não encontrei. Então ele falou assim, e como você tá? Eu falei assim, eu estou confiando em Deus. Deu 10 minutos, o Matheus estava em casa. E o Matheus conversou e nada. E o Matheus tentou achar o batimentos e nada. E na hora ele falou assim, a gente vai pra maternidade. Eu falei assim, não precisa, tá tudo certo, o Samuel só tá dormindo, não tem necessidade, a gente vai chegar lá, não tem o porquê, porque ele vai chutar uma hora. Gente, eu tinha uma plena convicção que era apenas um mal entendido, que nada do que eu imaginava estava acontecendo. E daí o Matheus ligou pro meu médico falou assim, não, vamos pra maternidade, até porque vocês não vão conseguir dormir com essa dúvida. E foi aonde a gente foi. E durante o caminho, eu fui conversando com Deus e falando, Senhor, seja feita a sua vontade, não a minha. Porque a minha não é essa. A minha não é perder o meu filho. Eu não quero. Não é algo que, se me der a opção, não é algo que eu desejo. E eu falei assim, mas eu também não quero que seja feita a minha vontade. Eu quero que seja feita a sua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. E o tempo todo eu me mantive muito calma. E isso não é um dom meu. Foi algo que veio dos céus mesmo, porque não teria explicação, sabe? O que a gente estava vivendo naquele momento era algo que o ser humano, ele é fora da realidade. Ninguém tá preparado para perder alguém, né? E daí foi quando a gente chegou na maternidade. Devido à pandemia, o Matheus não pôde entrar comigo na sala da consulta. E a enfermeira fez a triagem, né? Perguntou de quantas semanas gestacionais eu estava e etc. E daí ela falou assim, vamos ouvir o coraçãozinho? E ela colocou aquele aparelhinho na barriga e nada. Ela tentou até ser positiva, falando, olha, eu acho que eu tô ouvindo lá no fundo, mas a doutora tem umas técnicas melhores para ouvir. Ela falou assim, às vezes a gente também não consegue encontrar e às vezes tá tudo bem. Eu falei assim, tomara que esteja tudo bem. Nisso deu 2 minutos, 3 minutos, a médica me chamou, pediu para eu deitar e ela também tentou achar o batimentos cardíacos e nada. Ela achava do cordão, só que daí na hora que ela foi ver era o mesmo batimento do meu.
E daí, naquele momento, eu falei assim, nossa, meu Deus, não, isso não, isso não, isso não. O Matheus pro lado de fora, desesperado com o que estava acontecendo. E eu o tempo todo tentando manter ele atualizado através de mensagem, mas eu também não sabia muito o que falar, porque eu não estava recebendo muita informação, porque eles também não tinham muito o que falar. E foi aonde a médica falou assim, ó, chama o médico que faz o ultrassom. Aí a enfermeira falou assim, mas doutor, ele não vem à noite, é só amanhã de manhã. Ela falou assim, é urgente, fala pra ele vir. Nessa hora eu já falei, meu Deus, o que tá acontecendo, Senhor? E aquela movimentação começou no hospital, de um lado pro outro, e eu naquela salinha sozinha. De repente o médico chega e eu desço com a enfermeira. Aquela sala escura, eu, o médico e a enfermeira. De repente eu olho pro monitor, ele me pergunta como estavam meus exames de 22 semanas, eu falei que estava tudo bem, e ele olhando aquela tela. E daí foi onde eu falei assim, doutor, tá tudo bem? Tá tudo certo? Como que tá meu filho? Ele falou, mãe, a gente já conversa. Nessas horas parece que a minha perna desconectou de mim, sabe? E daí eu já comecei falando, Senhor, não me abandona, Senhor, fica aqui comigo, Senhor, não me abandona, eu não sei como vai ser, Deus. E daí foi aonde ele olhou pra mim e falou assim, mãe, o seu filho, ele não tem mais vida, o seu filho morreu. Nessa hora, eu queria acordar e falar assim, meu Deus, eu tô em casa, foi um pesadelo, nada disso tá acontecendo. E daí eu falei assim, como assim, doutor? Tava tudo bem até ontem, o que aconteceu? E daí foi aonde ele falou assim, olha, foi de ontem para hoje, porque a medida dele, ele não tá tendo, não está muito diferente do que vocês reportaram de semanas, né? E daí eu falei, daí ele falou assim, você tá sozinha, você tá com seu marido? Eu falei assim, eu tô com meu marido, ele tá lá fora. Você quer falar com ele? Você quer que a gente fale? E foi aonde eu pedi para eles falarem. E daí a enfermeira subiu, desceu com o Matheus, e foi aonde ele deu a notícia pro Matheus. Eu já estava chorando muito, e daí foi aonde ele falou pro Matheus, olha, Matheus, não é uma boa notícia, infelizmente o seu filho não tem mais vida, e não tem mais o que a gente possa fazer. Gente, subir aquela rampa por onde eu havia descido com toda a minha esperança foi como tirar o chão. Acho que todo mundo que vai fazer um ultrassom espera a melhor notícia possível, né? Eu até brincava com o Matheus, eu falava assim, eu queria ter uma máquina de ultrassom em casa, porque eu queria ficar vendo o tempo todo, sabe? Mas aquele dia ver um ultrassom foi a pior sensação da minha vida, porque até o ultrassom eu tinha certeza que o Samuel estava dormindo, que o Samuel estava quieto, mas depois foi comprovado, né, que não tinha mais vida. E passar por aqueles quartos que eu tinha planejado, que eu tinha sonhado, que eu ficava com o Matheus, falta tantas semanas, e saber que eu estava entrando naquele quarto pro pior dia da minha vida. E foi quando eu perguntei pra médica, e agora, como vai ser? Porque eu não quero parto normal. Ela falou assim, Karina, a melhor decisão é o parto normal agora. Eu falei, doutora, diferente de muitas mães que sonham com o parto normal, que planejam um parto normal, que estudam parto normal, eu tenho pavor. E eu sempre falei pro médico na minha primeira consulta, doutora, eu não quero entrar em trabalho de parto, eu quero ir direto para uma cesárea. E ela ali me explicando os benefícios do parto normal, e eu falando, doutora, não existe a possibilidade, doutora. Olha tudo que eu vou ter que passar, olha todo o sacrifício ali de dor,
de dilatação, de tudo, para eu não ter a minha recompensa depois. Eu falei assim, eu imagino que deve ser muito gratificante depois que você passou por todo aquele trabalho de parto, você recebeu o seu bebê no colo. Eu imagino que você esquece completamente de todas as dores possíveis. Eu falei, mas eu não vou ter essa recompensa. Ela falou assim, mas Karina, você tá tomando um medicamento. Você tomou esse medicamento hoje, que é o AS infantil. A cesárea, ela tem maior chance de uma hemorragia. Eu falei, doutora, eu tomo todos os riscos, não é possível. Ela sentou na minha frente e falou assim, olha, hoje a gente não consegue salvar o Samuel. Aquela hora foi um choque pra mim. Ela falou assim, se a gente tivesse 1% de chance, eu iria fazer a cesárea em você agora. E a gente ia tentar salvar o Samuel. Ela falou assim, mas hoje não tem mais o que a gente possa fazer por ele. Hoje a gente tem que pensar na Karina. A Karina tá viva aqui na nossa frente. A Karina tem um monte de coisas ainda pra viver. Eu falei assim, mas doutora, não dá, eu não consigo. Ela falou, consegue. E por um momento ali foi como se todos os planos que eu tinha feito, todos eles tivessem ido por água abaixo. Sabe quando você planeja tudo e tudo sai do lugar que você tinha planejado? E daí foi onde ela falou pra mim assim, um parto cesárea você vai demorar de 1 ano e meio a 2 anos pra engravidar novamente. Eu falei, e o parto normal? Ela falou, 3 meses. 3 meses você tá liberada pra tentar de novo. Eu falei, então a gente vai pro parto normal. Foi a única coisa que me motivou a tentar o parto normal. Eles foram muito humanos comigo, me colocaram no quarto mais excluído possível, mesmo que os meus convênios não cobriam. Eles não me permitiram ficar no mesmo quarto de alguém que ia receber um bebê no outro dia e eu não. E foi aonde, 3 horas da manhã, eles aplicaram o primeiro remédio. Eu achei que após aplicar o primeiro remédio, ia começar as dilatações, mas não. Foi aonde o médico falou que podia levar de 2 dias a 3 dias para concluir o parto, que eu tinha que ter no mínimo 7 centímetros de dilatação. Por mais que ele tinha 26 semanas, mas ele era um bebê de 32 centímetros e tinha que ter esse mínimo, né? Foi aonde 6 horas da manhã aplicaram outro remédio. Eu tinha muitas reações do remédio, eu tinha febre, eu tinha calafrios, eu praticamente ia perdendo os sentidos, assim. E foi a cada 3 horas eles iam aplicando um remédio. Quando foi umas 5 horas da tarde, eu já não estava aguentando mais de dor. E eu ainda nem tinha começado a ter sangramento. Foi quando eles colocaram a morfina, para ver se diminuía um pouco, pelo menos, das dores. E 7 horas da noite, a médica veio, fez o toque, e eu tava com 5 centímetros. Ela falou, olha, eu acho que não vai demorar mais, muito, a gente vai acompanhando. E nisso só tava eu e o Matheus no quarto. Quando foi 11 horas da noite, o pessoal dos grupos do WhatsApp começaram a fazer orações, né? Por mais que estava sendo um processo muito dolorido, que fosse o mais rápido possível, né? E foi quando eu pedi para chamar as enfermeiras para me levarem pro chuveiro. Quando chegou lá, não sei se é pela temperatura da água ou não sei explicar se tem algo comprovado mesmo que ajude.
Sei que às 11h18 o Samuel nasceu. Lindo, dentro da bolsa. Tava eu, o Matheus e as enfermeiras do banheiro. Só deu tempo da enfermeira colocar a mão embaixo da cadeira de rodas para segurar ele, cadeira de banho. E pedi para ela descrever como ele estava, para que eu pudesse desenhar na minha cabeça. E ela descreveu que ele estava dentro da bolsa. E eu falei que eu queria ver. Elas assustaram na hora e falaram assim, mas por que você vai querer ver? Eu falei, eu não posso decidir isso depois. Não é algo que eu amanhã decido ver e vai estar ali disponível para mim. Ou é agora ou eu nunca mais vou ver. E foi onde ela me mostrou. Pedi para ela rasgar a bolsa. E o médico até desconfiava que ele poderia ter se enrolado no cordão por causa da agitação dele de segunda. Mas não foi, porque o cordão estava no vão das pernas. E foi quando eu pedi para pegar ele no colo. Elas ficaram assustadas com a nossa reação. E o meu sentimento naquela hora foi de gratidão a Deus. Gratidão a Deus por ter permitido gerar um filho. Foi gratidão a Deus por ter respondido a minha oração. De ter a oportunidade de ter tido filhos. Foi gratidão a Deus por Ele não ter me abandonado. Foi gratidão a Deus de permitir que eu conseguisse ter um parto. Ele era perfeito. Eu abracei tanto. Ele dormia igual o Matheus, porque ele ficava com a mãozinha aqui assim. Eu olhei todos os detalhes. Tava começando a nascer os cabelos. Ele era muito parecido comigo. Ele tinha os dedos bastante compridos. E foi um momento assim que eu jamais vou esquecer, assim, de uma presença de Deus ali naquele lugar me sustentando mesmo. Parecia que a mão dele estava assim embaixo, falando, ó, eu tô aqui. E eu entreguei para as enfermeiras e eu nunca mais ouvi. Foi assim, a maior experiência que eu tive com Deus. De às vezes não entender os planos dele, mesmo assim a gente continuar confiando que tá tudo no controle dele. Que mesmo sem a gente entender, quando a gente tá passando por algo, a gente crê que lá na frente as coisas vão fazer sentido. E eu dormi depois. Não sei explicar como, mas eu apaguei. Eu não vi. O Matheus teve que correr atrás das coisas do velório e do enterro. Eu não pude escolher a roupinha que ele ia usar. Mas uma palavra que faz muito sentido com tudo isso que aconteceu com a gente está em Provérbios 16:9. A pessoa faz os seus planos, mas é Deus quem dirige a sua vida. O Senhor. A gente pode fazer muitos planos. Todos os meus planos era que eu ia para aquela maternidade com 38 semanas, com 39 semanas. O meu parto seria agendado. Samuel ia nascer, a gente ia vir para casa.
e tudo ia acontecer perfeitamente. Mas eu nunca imaginei que os meus planos ia ser completamente diferente dos planos de Deus. Eu não consigo descrever como foi sair daquele hospital não carregando meu filho. Eu entrei com ele lá e eu saí sem ele. Tem um versículo do livro de Jó que fala que antes ele conhecia Deus de ouvir falar e hoje ele conhece Deus de andar junto. E após tudo isso que aconteceu com a gente, posso dizer que hoje eu conheço Deus de andar junto. Foi uma experiência mais difícil de toda a minha vida. Acho que nenhuma mãe merece passar por uma perda, seja ela inicial, seja ela tardia, seja depois que nasceu, porque a partir do momento que tem o positivo ali na mão, você já tem uma esperança, você já tem uma história para aquilo. E a partir do momento que você perde, é como se você perdesse toda a sua esperança, você perdesse tudo aquilo que você conquistou. Mas essa é a minha experiência. Eu vou contar no próximo vídeo os processos, como foi a gente voltar para casa, como foi a família, como foi o pós, né? O processo do luto. E que esse vídeo possa ajudar alguém por algum momento, assim como eu pesquisei muitas histórias de mulheres no YouTube, no Instagram, no Facebook, que passaram pela perda e hoje têm os seus bebês, que chama até de bebê arco-íris, né? Que é o bebê após uma tempestade. Isso me ajudou muito, porque eu não me senti sozinha, porque parece que só aconteceu com a gente, parece que mais ninguém sabe a dor que a gente está sentindo, e só quem passou consegue imaginar como é. Então, que possa ajudar outras pessoas, assim como a história de muitas mulheres me ajudaram, tá bom? Um abraço.